bem-vindos para mais um vídeo, né? E hoje vai ser resenha desse livro aqui, que é Aprendiz, do Trude Canavan. E esse aqui é o segundo livro da trilogia dos magos, ele tem umas 500 páginas, é um livro grossão. Aqui a gente vai ter a história de Sônia, né, a continuação dela. E no primeiro momento a gente tem ela fazendo o juramento, né, que dela se tornar uma maga e tudo mais, e o Lord Houghton, que foi um dos principais que ajudou a procurar ela nas favelas, foi como o mago, tipo, guardião dela, o responsável por ela. Então, ela já sabia que ela ia encontrar resistência pelos outros casas e tudo mais, ela ser favelada e não ser de uma das casas. Então, a gente tem a Sônia sofrendo muito bullying, principalmente do Regin, que ele se acha o melhor, eu acredito eu, e só fica fazendo zoaria com ela, sabe? Fica pegando peça, jogando comida em cima dela, resto de comida. Fica fazendo vários tipo de coisa. E acabou que todo mundo virou as costas pra ela e tá com ele nessa emboscada. Então, o único jeito da Sônia viu, assim, de escapar dele foi começar a estudar muito pra pular um ano e assim ela conseguia surgir em outra turma e não ficar perto dele. Só que depois, tipo, ela fez um pouco de amizade com o guri ali e tal. Só que depois de um tempo, o Regin apareceu na turma dela, porque ele também fez isso, ele se adiantou e ficou ali atormentando a vida dela. Também temos o Lord Daniel, que agora ele virou embaixador Daniel. O principal motivo é que o administrador queria saber como que o Lorde Supremo descobriu a magia negra. Então, ele mandou o Daniel para uma viagem como embaixador, né? Que o embaixador teria que viajar. Mas também para refazer os passos do Lorde Supremo e para ver que momento da viagem ele aprendeu a magia negra. O Regin começou a pegar mais pesado no bullying e ele roubou uma caneta do Naro, que é um colega de classe deles, e colocou na caixa da Sônia. E aí quando ela foi pegar os pertences dela, a caneta caiu. Aí todo mundo ficou, sua ladra. Aí levaram essa questão pro administrador, pro diretor do colégio. Provassem que ela não era culpada, ela, mesmo assim, ela ficou considerada como ladra, né? Porque já sabiam que ela vinha da favela, então consideraram ela uma ladra mais ainda. E também ela não podia deixar ninguém ler a sua mente, porque só ela, o administrador e Houghton sabiam que o Lorde Supremo estava fazendo magia negra. Então, se lessem a mente dela, corria o risco de alguém ver isso e, né, falar mais para as pessoas e tal. Então, ela não podia correr esse risco, então ela não falou para ninguém sobre isso, né? Ela só ficou no canto aguentando toda essa zombaria. Só que aí as coisas começaram a ficar cada vez mais pesadas a partir do momento que eles começaram a aprender a magia. Que eles tinham a matéria de arte da guerra e eles aprenderam o escudo protetor, a fazer várias coisas. E aí, no primeiro momento, eu acho que foi o Regin mais 6 aprendizes em atacar ela. E a Sônia conseguiu se defender e mandar eles embora. Só que aí, depois de um tempo, primeiro veio 13, o Regin mais 13 aprendizes, jogar feitiço nela até que ela não aguentou mais, né? Porque em algum momento a magia se esgota e ela só ficou ali recebendo golpe até pararem. Só que ela não podia falar nada, né? E porque aí aconteceu uma coisa muito importante. E por que ela não podia falar nada? Porque se fosse o Lord Houghton, ele teria feito isso há muito tempo, né? Justiça. Só que aí, o Lorde Supremo descobriu que o administrador sabia que ele estava usando magia negra, pediu quem mais sabia, acabou lendo a mente dele e viu que Houghton e Sônia também sabiam. Então ele foi na casa do Houghton e disse que, como garantia, ele ia pegar a Sônia como aprendiz e que se acontecesse alguma coisa, se contasse por alguma coisa, a Sônia ia sofrer, ou se a Sônia fizesse alguma coisa, os outros dois iam sofrer. Então, a Sônia tinha muito medo do Lorde Supremo e ele sabia que ela estava sofrendo isso. Só que ele disse pro administrador que era bom ela sofrer isso para ela se tornar mais forte. E aí, no terceiro momento, era o Regin e mais 20 aprendizes. E ela começou a ficar mais forte por causa disso. Porque ela teria que começar a se defender, então a magia começou a florescer mais nela pra ela conseguir se defender, né, e sair ilesa. Temos a chegada de mais um personagem chamado Dorian, que é o filho do Houghton. E ele começou, ainda quando o Houghton tinha tutela da Sônia, a se aproximar dela e fazer com que ela ficasse assim,
feliz, né? Só estudando. E acabou que rolou um romancezinho ali, ele beijou ela e tal. Só que ele teve que voltar para a cidade dele porque ele já tinha se formado. E ele cuidava de um pequeno vilarejo, porque ele era o que curava. Então, né, ficou aquilo, só que a Sônia não queria, assim, pensar muito nele por causa principalmente do Lorde Supremo, que podia descobrir. Mas, assim, o que eu achei desse romance foi que muito rápido, tipo, eles eram amigos, mas não parecia, assim, uma coisa mais desenvolvida. Foi, tipo, meio que do nada, porque, tipo, eles sempre saíam, sempre se divertiam, só que nunca teve um negócio de romance, entendeu? Aí, do nada, ele beijou ela. Mas, enfim, acontece, né? O Danny tava lá na viagem dele, ele recebeu uma carta do administrador dizendo que era pra ele parar de fazer as pesquisas dele, né? Principalmente porque o Lorde Supremo descobriu e ele não queria que o Daniel se ferisse. Mas aí no mesmo momento ele recebeu uma carta do Rotten dizendo que era pra ele investigar. E ele ficou bem desconfiado, tipo, isso não pode ser coincidência, quando um mandou parar, o outro pediu continuar, né? Mas enfim, ele continuou e ele acabou começando a descobrir muitas coisas. E aí, quando ele foi numa caverna que era pra matar, digamos, magos, ele conseguiu sobreviver e isso deixou o Lorde Supremo espantado. Mas aí o Lorde Supremo disse que era pra ele continuar, só não era pra ir num país que era fora do clã, que não fazia parte da aliança. E eu acho que esse país é o principal ponto-chave de descobrir as coisas, entendeu? Eu acho que vamos descobrir no terceiro livro. O nome do país é meio engraçado, porque eu tentei falar e não deu certo. É Sachaka. Sachaka. É aqui, ó. Tá. Também temos outra coisa que foi que a gente descobriu que o Daniel, ele tinha até o segundo livro, né, o primeiro, principalmente o segundo, tinha um rumor que dizia sobre o Daniel e um outro aprendiz, só que a gente nunca soube o conteúdo dessa falatória, né, desse rumor. Só que aqui a gente descobre que é verdade aquele rumor que o Daniel gosta de homens. Só que naquela época, ou nesse momento aqui, eles tinham muito preconceito com isso, e quem descobrisse que gostava de homem, ele não perdia o título de mago, mas ele era meio que levado pra longe, sabe, da família, de tudo. Então isso era muito triste, e acabou que ele encontrou um outro aprendiz que, assim, ele precisava de um assistente. E ele pegou um assistente chamado Tayen. Esse aí também gostava de homens, e aí o Daniel começou a perceber mais, assim, ele mesmo nessa viagem. Quando o Daniel voltou pro clã, ele ficou com muito medo de o Lorde Supremo saber dessa coisa, mas ele não falou nada. E também temos, assim, o Dorian dizendo pra Sônia que ela tem que desafiar o Regin pra um duelo na arena, que é o único jeito de parar com umas atormentações, porque se ele perder, ele vai ficar com vergonha, e se mesmo assim, se ele tentar fazer alguma coisa com ela de novo, ela vai duelar com ele de novo. E aí, eles foram lá duelar, eles escolheram um dia livre, então tava mó galera lá, tava todo mundo. E a Sônia acabou ganhando, e todo mundo ficou muito chocado, dizendo que ela era muito forte para a idade dela, que cada vez ela se desenvolvia mais. E temos várias vezes dizendo que ela poderia superar o mestre, que é o Lorde Supremo, porém ele sempre dizia que ela não ia conseguir. E aí, só que a gente ficou pensando, né, imagina se conseguir, aí tu vai ficar um cara de trouxa, né? Mesmo com magia negra, mesmo tu usando magia negra, ela consegue ser mais forte que tu, né? E aí, acabamos o livro com ela tentando entrar dentro de casa depois de semanas, ninguém atormentava mais ela. Ela tentou entrar dentro da casa, que ela morava com o Lorde Supremo, e não conseguia entrar e tal, ela conseguiu forçar a porta e entrou. E quando ela entrou, ela descobriu que estavam usando magia negra, enfim, embaixo da casa, e aí ela ficou bem assustada, porque ela já tinha visto o Lorde Supremo usar magia negra, só que ela acabou indo lá. Quando ela tava voltando, descobriram ela, e aí ela viu o Lorde Supremo matar um homem que vinha daquela cidade lá, que eu disse que não fazia parte do clã, né, das alianças. E aí ele disse que foi só pra se defender, que toda vez, todo ano, eles mandavam um assassino lá pra testar o poder dele. Desconfiado, e ficou tipo, sei. O livro acabou assim, e basicamente, assim, tem 500 páginas, né, e tipo, é bem pouca coisa que eu falei, só que
é meio resumido porque tem muito detalhe. Ele apareceu uma vez, duas aqui no livro para falar com a Sônia, né? E também temos o que o Regin espalhando rumores que a Sônia e o Lord Hotting estavam se relacionando sexualmente, e daí ela teve que se mudar pro alojamento dos magos, né? E tudo isso que aconteceu basicamente o Daniel lá na viagem dele, descobrindo novas pessoas, descobrindo tudo, tentando descobrir que o Lorde Supremo, como é que ele aprendeu magia negra, que ainda não descobriram muito nesse livro. Temos o Rotten e o administrador não podendo falar um com o outro, né? Porque o Lorde Supremo escutava tudo. Temos assassinatos na favela e provavelmente é de magia, né? Alguém tentando sugar a vida das outras pessoas. E aí tem tudo isso. E também, assim, que falaram que esse assassino usava um anel com um rubi. E quem usava esse anel era o administrador, porque o Lorde Supremo colocou lá que ele conseguia, com esse anel, ele conseguia escutar os pensamentos do administrador e também das pessoas em volta, sabe? E tudo que eles falassem. Sendo muito espionado. E aí a galera tá tudo nisso e a Sônia pensando num plano de tentar escapar ou tentar falar para as pessoas e ela não sabia o que fazer. Então, basicamente foi isso, assim, não teve muita coisa, assim, Sônia tentando escapar também do Regin por várias maneiras diferentes, mas cada vez mais ele conseguia emboscar ela, né? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse livro, é bom, né? Curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe. E eu vou começar a ler o terceiro livro, que é o Lorde Supremo, e o último livro, no caso. E aí eu vim contar pra vocês como é que foi isso. Então tá, e até o próximo vídeo.